O tema de hoje do Estúdio News é economia colaborativa. Para conversar com a gente, hoje temos Pablo Alencar, CFP e Head da Valor Capital, e também o Rafael Barbosa, sócio na xpory.com. Sejam muito bem-vindos, Pablo, Rafael. Obrigado pela participação dos dois aqui conosco no Estúdio News. Eu quero começar perguntando para ambos. Primeiro eu quero ouvir o Pablo. Economia colaborativa. Bom, a gente pode imaginar que é uma espécie de economia da colaboração, mas que colaboração é essa? Por que a gente está falando tanto nesse tema hoje em dia, hein, Pablo? Olá, Gustavo, Rafael. É um tema muito importante quando você tem uma das linhas da economia que fala que o recurso econômico ele tem que ser escasso. E aí a gente vê a população crescendo e aí esse consumo vai aumentando muito e pelos recursos econômicos serem escassos, eles vão ficando cada vez mais caros, mais difíceis de ser acessados. Associado a isso, uma grande preocupação com o futuro da humanidade. Para onde vai o mundo se a gente conseguir continuar consumindo e poluindo tanto assim? Então, a gente pega um pouco da capacidade ociosa ou do excesso de capacidade que tem e começa a compartilhar. Um bom exemplo disso, e claro de entender, são as caronas. Uma pessoa num carro que pode levar 5 pessoas, quando você começa a compartilhar aquele trajeto seu com outras, são pessoas que vão deixando o carro em casa, são menos carros fabricados, e aí a gente começa a ter um capitalismo mais consciente, que para mim é um dos grandes impulsionadores da economia compartilhada. Rafael, quero também ouvir a sua análise ou a sua explicação sobre esse termo e também questionar, a X por Y é isso? Ela é um exemplo também de economia colaborativa e o que é a X por Y para quem está acompanhando a gente em casa? Perfeito. Gustavo, a economia colaborativa, juntamente com outras economias irmãs aí, a compartilhada, a criativa, a circular, que tem a ver, né, com essa questão da reciclagem, todas elas vêm fazer uma certa oposição à economia tradicional, que é essa economia, né, baseada em bancos, juros, escassez, como o Pablo comentou. Então, todas elas trazem um componente, no caso da colaborativa, né, o nome deixa implícito a colaboração, a compartilhada vai mais do lado do compartilhamento de um bem, né, como é o Uber, como é o Airbnb. Então, todas elas estão dentro de um contexto mais amplo, uma tendência mundial, né, que já vem se firmando em alguns anos e a compartilhada acaba avançando um pouquinho mais, né, fica mais evidente para a gente hoje a força que ela tem na nossa economia, mas a colaborativa ela tem esse papel realmente de cada um colaborar um pouco mais dentro do ecossistema e, como você mencionou, a plataforma X por Y tem esse viés, ou seja, é um viés menos dependente de banco, um viés onde a empresa, né, o profissional liberal, ele acaba contribuindo, né, colocando ali seu produto e serviço e tendo acesso a outro produto e serviço dentro que é um formato diferente da permuta tradicional e que vem, né, dentro desse contexto, dessa tendência mundial que é a economia colaborativa. Ô Pablo, pegando o gancho da X por Y, mas o que dá a entender é que a economia colaborativa é algo novo, que está em alta de se falar, mas que se a gente for olhar na nossa história, é algo que já era muito usado. Até nos princípios da economia existia essa permuta, ou seja, a gente olhou um pouco para trás, pensando lá na frente, sobreviver. É possível a gente fazer esse paralelo? É possível, sim, e o que impulsionou muito a economia colaborativa e os outros exemplos que o Rafa deu, a tecnologia ela rompe as fronteiras, ela possibilita que o que antes teria que passar, talvez na mão de uma empresa, você consegue conectar pessoa com pessoa. Consegue disruptar um pouco o status quo da economia. Mas, para mim, o que traz com mais força aquilo que foi escambo, antes até de existir a moeda, essa parte de permitir as trocas, o próprio Uber hoje, que é um dos exemplos, mas nada mais é que um táxi melhorado, que com a tecnologia, tem até uma teoria a teoria do Peter Diamandis, ele é o fundador da Singularity University, lá no Vale do Silício. Ele criou os 6 Ds da disrupção. E aí, o primeiro D é a digitalização, que ela veio através da economia. Um aplicativo, motoristas disponíveis,
aplicativo, eu começo a digitalizar um pouco aquele serviço de pedir um táxi. E aí isso traz mais gente para o negócio. Quanto mais aumenta a oferta, eu reduzo o preço e aí eu vou democratizando um pouco o serviço. E aí ele começa realmente a ser uma opção. Antigamente, o táxi era um artigo de luxo. Hoje você pode deixar de ter um carro para usar os aplicativos de transporte e aí sim tendo esse papel social de tirando o carro de circulação, de compartilhando o uso, que é o que caracteriza esse tipo de economia. Claro. Ô Pablo, lá no começo da nossa entrevista, há pouco, você falou sobre a questão da economia colaborativa ser uma noção do futuro que está por vir, ou seja, uma consciência e uma sustentabilidade também. Mas, ao mesmo tempo, não pode parecer um contrassenso a gente usar a economia colaborativa para diminuir consumo em meio a essa sociedade do nosso consumo, ou não? Ela não vai chegar a diminuir o consumo, porque, de novo, até um ponto do Rafael que é importante. Ela pode funcionar em pequenas comunidades. Acho que o grande poder dela é usar a tecnologia para escalar, principalmente quando a gente desintermedia esse mercado, né? A gente conecta pessoas com pessoas, que é o propósito da X por Y, né? De fazer isso. E aí, essa escala, ela consegue, assim, você está desintermediando, você está tirando uma empresa ali que teria a margem dela, está conectando as pessoas com pessoas em escala mundial. Escala mundial, escala nacional. Isso reduz muito o custo de aquisição dos produtos e aí isso pode até, por outro lado, estimular o consumo. E, associado a isso, a gente tem também um pouco do consumo consciente, sabendo que eu estou usando uma prancha de surf, que em vez de comprar uma nova, como eu surfo uma vez por mês só, eu vou alugar aquela prancha de alguém que tá ociosa, assim como o conceito de uma casa. Em vez de comprar uma casa, eu alugo. Então, a capacidade ociosa que tem no mercado, mas essa distribuição em escala que permite com que os custos sejam reduzidos e isso, com certeza, sendo mais acessível, mais barato, vai aumentar o consumo. Rafa, me diz uma coisa, a gente, pelo discurso de ambos, é algo muito produtivo e muito salutar a economia colaborativa. Quais são, digamos, os gargalos? Por que ela ainda não é tão forte ou ela já é forte o suficiente? O que a gente poderia aumentar ou melhorar para que ela fosse ainda melhor, mais amplificada, esbarra na tecnologia, esbarra num certo preconceito, a gente está no caminho certo? Gustavo, eu diria, primeiro, só fazer uma explicação aqui para o telespectador da Record, que na verdade é o seguinte, toda a permuta que é aplicada dentro da economia colaborativa, ela é uma permuta mais inteligente. Ela usa toda a tecnologia, como o Pablo falou, mas ela, por conceito, ela é mais inteligente, que não é a permuta tradicional, onde o participante A compra do B e o B para comprar do A, aquela permuta tradicional que exige o casamento de interesses. No caso da permuta multilateral, ela consegue ter uma fluidez. Você tem um crédito interno, além da tecnologia, a gente tem essa inteligência que faz com que o volume de transações, né, a capacidade de conexões seja muito maior do que aquele experimentado pela permuta bilateral que exige o intermédio, né, das transações. Então, esse é um conceito muito importante para que fique claro aqui para o telespectador por que da inteligência. Agora, quanto à questão de tornar, né, o padrão de mercado, isso leva tempo, né, Gustavo? Isso a gente vê, o Pablo tem acompanhado isso aí nos Estados Unidos, toda tecnologia, mesmo um conceito que se implementa no mercado, ele leva alguns anos para ser, né, assimilado pelo mercado. O Sebrae está fazendo esse papel agora de realmente divulgar a plataforma da X por Y para os micro e pequenos empresas, mostrar praticamente, né, na prática, como de fato a economia colaborativa pode impactar no dia a dia, né, no financeiro dos pequenos empresários, e com isso começa-se uma divulgação, um efeito rede, onde aquele cliente traz o seu fornecedor, traz o seu credor, traz o seu devedor. Isso é outra aplicação do conceito da economia colaborativa, onde a gente começa a resolver os problemas aí de inadimplência, né? Esses problemas entre credores e devedores. O país está chegando numa situação de insustentabilidade, né? Nós temos 64 milhões
de pessoas com nome sujo. Então, a necessidade de ter um novo modelo, um modelo mais sustentável, um modelo mais equilibrado, né, está mais do que na hora. Então, a economia colaborativa ela vem sendo uma ferramenta, ainda como você mencionou, Gustavo, precisa de exposições maiores. Então, esse momento aqui que a Record nos propicia também é muito importante, porque é dessa forma que a gente começa a divulgar o conceito, a ter mais adeptos e, com isso, né, ganhar eficiência e ter redes maiores, onde mais usuários têm acesso a essa plataforma e, consequentemente, melhora a experiência de cada um dos usuários. Pablo, eu ainda tenho 2 minutinhos antes de chamar um rápido intervalo comercial. Olhando para o Brasil, a gente está engatinhando, a gente já consegue caminhar de maneira lenta, já está a passos largos nessa questão de economia colaborativa. Qual que é o cenário atual no Brasil? O Brasil anda muito bem. Há uns 3, 4 anos atrás, saiu o ranking da utilização de economias compartilhadas, e aí você tinha uma concentração muito grande, primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, mas aparecia, o Paulo era por cidades, tá? São Paulo aparecia acho que em 7º, 8º lugar, entre os 10 primeiros. A gente tem grandes empresas surgindo aqui, assim, a Buzzer, uma ideia, a 99 do Thales, a utilização do celular é muito disseminada aqui, que é super importante para essa acessibilidade digital, né? O Brasil é um país que está muito digital. Espero já que a X por Y esteja nas cabeças aí também, liderando esse mercado. Assim, a ideia do Rafael é genial. Essa parte da inteligência, ela aumenta muito as possibilidades de conexão, né? Do que ele falou daquela parte tradicional. A gente tem muita gente criativa aqui, muita gente boa, e o Brasil está despontando nesse mercado. E eu queria perguntar para o Rafael, a gente tem tido uma evolução e tem a promessa de uma evolução tecnológica com a chegada do 5G, cada vez mais dados são importantes. Isso pode aumentar e amplificar a economia colaborativa aqui no Brasil? É um ponto bacana de se explorar, ou seja, a gente vai ter mais possibilidades com essa revolução tecnológica que se fala tanto com a economia com o 5G? Com certeza. A tecnologia é a mola mestra da revolução que a gente está tendo, né, na economia circular, na colaborativa, na compartilhada. E no nosso caso, né, da X por Y, a gente pode perceber que as rodadas de negócio do Sebrae, que estão sendo executadas, né, com a nossa ferramenta nas rodadas de permuta, isso vai ter um ganho significativo, já que a gente pode passar vídeos. Então, você começa a ter pacotes de dados maiores, você consegue ter uma interação maiores entre os usuários das rodadas de negócio e, consequentemente, você tem uma maior efetividade na colaboração. Então, com certeza, a internet, velocidade de internet, conectividade, acesso a melhores aparelhos, né, acesso da população mais carente também a aparelhos que a gente vem presenciando nos últimos anos, faz com que o volume de transações, o volume de membros participantes seja muito maior e, consequentemente, né, a adesão e a experiência dos usuários seja muito mais eficiente. Pablo, tentando sair um pouco dessa questão de empresa para empresa, o cliente e empresa, a gente pode imaginar a economia colaborativa em questões de ampla escala, por exemplo, industriais, ou até mesmo da relação do poder público com a economia colaborativa? Vou dar um exemplo aqui, você me corrija se isso está no caminho ou não. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma casa ou uma fábrica e tem aquelas telas, as telas não, os painéis solares, que ele produz energia e depois joga essa energia na rede e aquilo vai desencadear num desconto ou então repassar para outro imóvel. Isso é um tipo de economia colaborativa? É possível usar ela nessa relação indústrias e governo? É sim, e super importante esse ponto que você botou, Gustavo. Às vezes a gente está muito focado, né, pessoa com pessoa, mas é muito mais amplo o conceito. E eu acho que o que determina se está enquadrado ou não é essa característica que você falou, do excesso. Tudo aquilo que está em excesso, ficar só com uma pessoa e ser compartilhada com outras. Então, se uma pessoa investe, ele produz muito para consumir, desperdiçar aquilo, compartilhar com outras pessoas. Com isso, a gente aumenta a oferta de energia e aí a relação oferta e demanda, a tendência é que o preço caia e todo mundo ganhe.
Uma pergunta que você fez no bloco anterior, quando você fala um pouco do governo entrando nessa seara, para mim, dos pontos de atenção que a gente tem que ter com o desenvolvimento da economia compartilhada é com a regulação que o governo querer colocar, com a taxação que o governo possa querer colocar nas transações, vide o que pode acontecer com o Uber. Como é que fica a relação trabalhista do Uber? É só uma plataforma que conecta pessoa com pessoa ou existe uma relação trabalhista dos motoristas com a plataforma? Porque a gente tem essa insegurança jurídica, né? Você vai investindo, o negócio vai desenvolvendo, daqui a pouco muda completamente o conceito, a gente volta 20 anos para trás naquelas relações antiquadas de trabalho, com custos altíssimos, e aí todos os ganhos que a gente teve, a gente retrocede. Então, acho que esse é realmente um ponto de atenção. Eu queria até passar para o Rafael, porque imagino que seja uma dificuldade para muitos empreendedores que estão nessa linha, porque pode existir uma escuridão de legislação em alguns momentos e essa insegurança jurídica acontece para quem está caminhando nesse meio, e esse é um passo que pode justamente atrapalhar, olhando aqui para o Brasil, obviamente, ou seja, essa burocratização, o governo tem que ser ágil quando encontrar essas novas plataformas para tanto não inibir um novo projeto, mas tanto como saber regular? Claramente, ou seja, a legislação tem que acompanhar a evolução da sociedade. Eu acho que, claramente, né, nós citamos no bloco anterior a questão da infraestrutura, né, de internet que nos propiciou atualmente ter ferramentas mais avançadas aí que podem ser aplicadas para a economia colaborativa. A população aderiu a esse novo modelo pela sua inteligência, pela sua eficiência, e a legislação tem que acompanhar esse movimento, né? Então, seria, como o Pablo mencionou, um retrocesso muito grande se a gente não tivesse esse acompanhamento, se retornasse a legislações antigas numa metodologia de trabalho totalmente nova. Então, e não só nessa questão do Uber, né, mas olhando para as outras ferramentas também, até a própria parte de economia circular, aí a gente entra um pouco mais na parte de reciclagem, nós temos que nos adequar, e aí fica aqui, né, uma solicitação aí para o poder público ter uma visão mais de tendência, uma visão mais de movimento, de modernidade e da onde a gente quer chegar, e não simplesmente olhando, né, a situação de CLT e como uma necessidade e não entendendo que esse é um processo, é uma evolução que a gente já vê bastante coisa acontecendo, mas que ainda são coisas mais plataformas e mais conceitos, né, de economia colaborativa estão sendo aplicados todo dia na sociedade. Pablo, saindo um pouco do mercado de trabalho, olhando para uma discussão que está em alta hoje em dia, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a questão do meio ambiente, a preocupação justamente com o futuro que você mencionou lá atrás, essa preocupação e esse mundo mais preocupado com o meio ambiente passa muito pela economia colaborativa, ou seja, ela pode ser um impulsionador para melhorar justamente a nossa qualidade de vida no mundo, ou seja, diminuir o que a gente tem tirado da natureza? Sem dúvida. Acho que essa preocupação ela chancela e é o grande aval que a economia compartilhada tem para poder crescer muito forte. É toda uma sociedade que pode reprimir. Então, por exemplo, eu comprar uma roupa usada, isso não é legal ir numa festa. Mas quando a sociedade fala que isso é muito interessante, isso vira uma tendência, fica trend, assim, eu ter uma roupa usada melhor até do que a nova. Então, a hora que esses conceitos, esses valores vão mudando, eles vão dando um grande impulso para a economia compartilhada. Tem um grande exemplo de uma empresa muito antiga, assim, acho que para mim foi uma das primeiras, que é a Carpooling. É uma empresa alemã, ela começou em 2001, que é o que o Waze faz hoje, que é dar carona, né? Eu estou indo trabalhar daqui para lá, tem assento vazio, quem quiser pegar carona comigo. A Carpooling, depois ela foi comprada pela BlaBlaCar, por alguns problemas. Assim, não é porque a empresa entrou na economia compartilhada que ela vai ter sucesso, ela teve problemas de gestão, teve problemas de lidar com o crescimento, mas em algum momento da época ela chegou a ter 3,5 milhões de usuários e 1 milhão de caronas por dia. Isso equivaleria a 250 TGVs no mercado, que assim, é o que precisaria para transportar esse número de pessoas. E ela fez tudo isso sem construir uma linha de trem, sem comprar carro para colocar no mercado.
Então, assim, a gente vai ter um grande ganho com o meio ambiente, compartilhando e distribuindo esse excesso de capacidade. Rafael, a gente pode se espelhar em algum país que se sobressai na questão da economia compartilhada, que tem dado exemplos? Os países nórdicos, como o Pablo falou, eles são referência. Eles realmente têm uma preocupação muito maior, a começar pelo meio ambiente, mas uma preocupação social. Então, eles acabam sendo as referências maiores, né? Quem adota mais rápido esses conceitos, né? Países europeus, de uma maneira geral, mas os países nórdicos, eles têm uma vanguarda nisso. Agora, um exemplo importante, pegando, como o Pablo citou, esse exemplo aí do Babacar, tem também, né, muito comum, quando a gente começa a estudar essa parte de economia colaborativa, o exemplo da furadeira. Né? Muito comum nos Estados Unidos, né, cada pessoa ter a sua furadeira, seu kit, tem toda uma estrutura de ferramentas. E em um estudo feito, né, chegou à conclusão que cada americano usa 12 minutos a furadeira durante toda a sua vida. Então, uma das coisas mais irracionais, cada um ter a sua furadeira, porque, na verdade, ninguém quer a furadeira. Todo mundo quer o furo na parede. Então, o que você quer é o que você vai ter com uma furadeira. Aí você constrói, né? Você reserva garagem para colocar todo aquele artefato, não são itens baratos, e você tem um consumo absurdo de um produto que é muito pouco usado, né, por cada membro. Se você puder colaborar, compartilhar com esse equipamento, né? A furadeira é um dos equipamentos, tem um estudo mais profundo, mas né, a gente poderia citar uma série de equipamentos aqui que tem essa característica. No ramo industrial, nós estamos agora, né, a X por Y está fazendo um projeto com a Fiesp para aproximar industriais onde há compartilhamento, né, para haver esse compartilhamento de máquinas, que também é outra irracionalidade. Aí, alguns empresários compram máquinas de 2 milhões de euros e usam 3 dias no mês. Né? Então, tem uma ociosidade muito grande. Então, esse compartilhamento tem um impacto, né, no consumo e, consequentemente, um impacto ambiental, social também, né? Pablo, tem um estudo, uma pesquisa da PwC, que ela fala que a economia colaborativa já chegou a movimentar 15 bilhões de dólares em um ano. É um número espantoso. Mas eu fico imaginando o quão difícil é mensurar, de fato, esses valores. E a gente pode falar em economia colaborativa influenciando diretamente e tendo impacto no PIB de um país, por exemplo? Bom, assim, até porque ela é uma geradora de riqueza. Né? Ela consegue criar riqueza. Por exemplo, eu tenho uma casa que eu uso o indicador que o Rafael deu, né? Uma casa de praia que eu uso muito pouco. E aí eu vou pegar e vou gerar riqueza com aquela casa. Aquilo que estava parando, só gerando despesa, eu vou colocar ela na plataforma, um Airbnb, por exemplo, e aquele tempo ocioso da casa, ela começa a gerar riqueza para mim. Então, a gente consegue produzir riqueza através da economia compartilhada. Eu queria fazer uma última pergunta para ambos, porque a gente já está, infelizmente, chegando ao final do nosso programa. Começando pelo Rafael, o que a gente pode esperar do futuro da economia colaborativa? Gustavo, eu diria que a evolução, né, a gente projeta algumas coisas que a gente está vendo hoje, fica difícil de ver os detalhes, mas a adesão cada vez maior, isso com certeza a gente vai vivenciar. Eu acho que essa geração nova que está chegando tem na economia colaborativa um ponto comum, assim, que eles nem sabem como é que a gente vivia sem economia colaborativa antes, então isso fica muito evidente quando a gente trabalha com a geração mais nova. E a internet, né, toda essa infraestrutura de tecnologia, a gente está tendo evoluções muito grandes agora com 5G, então serviços, são mais segmentos aderindo, né, a essas. Hoje nós falamos do Uber na questão de locomoção, falamos do Airbnb na questão de hospedagem, mas eu acredito que vários outros segmentos vão aderir, já estão aderindo e terão plataformas grandiosas, né, como Uber e Airbnb nos seus segmentos. Então, o que a gente espera é, de fato, um ponto comum, né, que seja muito natural, que vários segmentos tenham plataformas e tenham essas colaborações nas suas cadeias de valor e, consequentemente, agregando valor, agregando eficiência, agregando riqueza, como o Pablo mencionou, para os seus países, suas cidades, né, que adotarem. Pablo, eu quero ver também e colocar um adendo.
esse futuro vai ser rápido? Ou seja, a gente pode imaginar essa economia colaborativa crescendo e de maneira rápida em um curto período de tempo? Vai ser muito rápido. E eu lembro, eu aluno da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o Fernando Henrique logo depois do Plano Real. E eu perguntei como é que era mudar um pouco o drive de um país, né? Um país de inflação alta para um país estabilizado. E ele falou, quando a gente está participando de uma transformação, a gente não se dá conta. Só depois, quando você para e olha para trás, você vê que você vivenciou aquilo. É o que está acontecendo com a gente agora. A gente já está vivendo essa transformação. Ela vai ficar mais acentuada quando essa geração mais nova chegar numa idade economicamente ativa. Essa geração já nasceu com a cabeça da economia compartilhada. Eu estou com quase 50, a minha cabeça lá atrás era doido para poder fazer 18 anos para ganhar um carro e dirigir. Essa geração nem pensa nisso. Assim, talvez não vai nem tirar carteira. Ele tem tantas opções para poder se deslocar que ter um carro próprio talvez é um dos últimos da lista, né? Então, a hora que essa geração chegar, e já está chegando, aí você tem realmente uma mudança completa. A mudança está indo bem devagar, mas já está acontecendo e ela é para breve. Tá certo. Pablo, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News. Até uma próxima. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com você. Rafael, obrigado também pela participação e venha mais vezes. Eu agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição para bater um papo sobre esse assunto de economia colaborativa, que é uma tendência que é apaixonante. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Pablo Alencar, CFP e Head da Valor Capital, e com o Rafael Barbosa, sócio na xpory.com. E você, claro, pode acompanhar essa entrevista também pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Na semana que vem, eu te espero também. Até lá!